É impossível falar da história da Igreja Adventista da Promessa e não falar sobre o avivamento. A história da Igreja Adventista da Promessa, ela foi forjada através de uma experiência poderosa que aconteceu na vida do pastor João Augusto da Silveira. Agora, o avivamento é o ato de Deus produzir vida espiritual na igreja, isso por meio do Espírito Santo. E essa vida, ela produz mudanças, e mudanças extraordinárias na vida das pessoas. Os cristãos são impulsionados a pregar o Evangelho de Jesus. Quando olhamos para a história do povo de Deus na Terra, podemos observar no Antigo Testamento, por exemplo, as promessas que Deus fez ao seu povo no livro do profeta Joel. Essas promessas apontavam para um grande avivamento que seria derramado sobre o povo de Deus. A promessa de Joel, capítulo 2, se cumpre cabalmente no Novo Testamento. E essa bênção acompanha a igreja do primeiro século. Depois se desenvolve ao longo de toda a história da igreja cristã e chega até os nossos dias. Ao longo da história, nós podemos citar diversos avivamentos que aconteceram. Avivamento pietista, por exemplo, na Alemanha, o movimento moraviano, avivamento inglês, País de Gales, avivamento que aconteceu por meio da pregação de Evans Roberts. Também na Inglaterra, John Wesley, um grande avivamento. O avivamento americano, Charles Parham, em Houston, nos Estados Unidos. William Seymour, por exemplo, na Rua Azusa, em Los Angeles. Se nós dermos um salto para a América do Sul, nós vamos encontrar o Brasil nessa rota. E certamente, a experiência da Igreja Adventista da Promessa estará entre os grandes avivamentos da história da Igreja cristã. A ordem dada por Jesus aos discípulos, em Atos, capítulo 1 e versículo 8, envolvia movimento. O texto fala de ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Movimento. Talvez essa seja uma das características mais visíveis nos avivamentos. A igreja recebe poder do alto para movimentar-se e pregar o Evangelho. Eu não poderia deixar também de destacar aqui, já no século XX, um importante movimento. E aí o movimento para o povo pentecostal, que é um movimento que ocorre na Rua Azusa, em 1906, em Los Angeles. Orações incessantes, milagres, o poder de Deus. E Deus usa um homem. E eu gostaria de destacar este homem. Este homem era negro, pobre, e ele era cego de um olho. Este homem, ele teve interesse pela pregação do avivamento, que numa cidade do Texas, em Houston, o pastor Charles Parham, que era um metodista, ele estava pregando o evangelho. E William Seymour, que era este homem que eu estou falando, ele vai conhecer as aulas de Charles Parham. Só que ele é um homem cheio do Espírito de Deus. E aí ele descobre que, por conta da segregação naquela ocasião, ele não podia participar do mesmo ambiente dos brancos, por exemplo. Então, William Seymour, ele sentava num banquinho no corredor e ele ouvia as aulas de Charles Parham acerca do avivamento. Porque avivamento, para esses primeiros irmãos, é o poder do Espírito vindo e batizando as pessoas, e elas falando novas línguas. William Seymour sai de Houston, no Texas, e ele vai para a Rua Azusa. Chega na Rua Azusa, ele não tem púlpito, ele não tem igreja, ele não tem palco. Ele sobe em pallets, que na ocasião o pessoal utilizava para colocar ali os galões de leite. Então ele sobe naqueles pallets, e do alto dos pallets, ele prega que o Espírito Santo revisita o povo, que Jesus batiza no Espírito Santo. E o grande movimento acontece em 1906, varre os Estados Unidos, e esse poderoso movimento de avivamento alcança a América Latina, América do Sul, e nós temos evidências
que o movimento de 1906 da Rua Azusa alcançou os confins da terra. 17 anos depois, quando estava chegando ao final do movimento da Rua Azusa, 17 anos depois, o Espírito de Deus visita o Nordeste do Brasil. Ele alcança com poder renovador um homem simples lá no Nordeste brasileiro, chamado João Augusto da Silveira. João Augusto da Silveira nasceu no dia 26 de janeiro de 1893, na pequena cidade de Murici, interior de Alagoas, nordeste do Brasil, nordeste do nosso país. Vindo de uma família humilde, ele era o segundo mais novo de 5 irmãos. As informações que nós temos são escassas a respeito da infância do pastor João Augusto da Silveira. O pastor Otoniel, em seu livro Marcos que Pontilha o Caminho, ele não dá muitos detalhes a respeito dessa infância do pastor João Augusto. Ele nasceu em Murici, Alagoas, e depois eles se transferiram para a cidade paulista. Sabemos, como o senhor já disse, que seu pai, o senhor Félix Corona, chegou a ser capitão da Guarda Nacional, mas sua mãe, a senhora Rosa Amélia, era doméstica, né? Juntos, eles tiveram 5 filhos, né? Sebastião e Mariquinha, João Augusto, Nina e Eudócia. Com 3 anos ele tinha apenas, o pai dele faleceu. E aí houve um transtorno, um desajuste desagradável. Bom, naquela situação, eles mudaram-se. Mas antes de mudar, ali ainda, ele fazia nos seus estudos, eles tinham lá os seus professores, e dentre eles eram vários professores que lecionavam para ele e tal. Era muito dedicado, muito esforçado nos estudos, a tal ponto de que todos ficavam admirados, assim, inclusive da presteza que ele fazia na elaboração de lições. O padre Emílio, ele, então, que era um dos professores, interessava-se muito, ficou muito interessado por ele. E esse interesse é no sentido de encaminhá-lo ao seminário católico para prepará-lo, naturalmente, para o ministério católico, né? Então, estava com esse interesse. Essa infância ele viveu em Alagoas, em Murici, onde morava naquela época, né? Vindo depois que o seu pai faleceu, a senhora Rosa Amélia mudando-se para Pernambuco, onde ele continuou a sua vida como adolescente. Inclusive, eles foram para Recife em busca de melhores condições de vida, porque no lugar onde eles moravam, o trabalho era muito difícil. E em Pernambuco, principalmente na cidade de Paulista, era um centro atrativo para o trabalho, porque muitas pessoas de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba, vinham para Pernambuco justamente para trabalhar em Paulista, né,
por causa da falta de trabalho em outros lugares. Certamente, no curso natural da vida, quando você olha para a história de João Augusto da Silveira, seria um dentre tantos meninos do Nordeste brasileiro que enfrentaria as longas estiagens, secas, as privações, as dificuldades da vida. Naquela ocasião, já no final da década de 20, os Estados Unidos passavam pela Grande Depressão, a famosa quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O mundo estava desesperado. Mas Deus, por sua graça e por sua misericórdia, decidiu em sua soberania revisitar a história. E graças a Ele, que Ele revisita a história no Brasil. E Ele passa a escrever uma nova página de fé e avivamento através da vida deste humilde menino. Aos 16 anos de idade, o pastor João Augusto da Silveira se muda para São Luís, no Maranhão. Nessa ocasião, ele já trabalhava para ajudar a compor o sustento da sua família juntamente com os seus irmãos. Essa ida dele com a família para o Maranhão é muito importante do ponto de vista histórico. É exatamente no Maranhão que ele tem o seu primeiro contato com a Bíblia Sagrada. Ele foi convidado pelo senhor por nome Félix, que também é igual ao nome do pai dele, a assistir a um culto promovido por um excelente pregador, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, pastor da Igreja Presbiteriana Independente, para assistir a esse culto no dia 24 de janeiro de 1909. Ele foi, de dezembro, 24 de dezembro. Ele contava para a gente o seguinte: a primeira mensagem, ele não era adventista, ele congregou, ele foi fazer parte de uma família no Maranhão, em São Luís, e ali foi que ele teve o início dele como evangélico. O senhor Félix convidou para que no dia 25 fosse a casa dele, Félix, e foi. Chegando lá, ele recebeu uma Bíblia e então ele começou a ler a Bíblia, lia também outros livros, literatura não católica, católica e tal. E o fato é que ele se despertou para o Evangelho. O senhor Félix, ele teve um importante papel na vida espiritual do pastor João Augusto, porque além de convidar o pastor João Augusto para participar de um culto de celebração a Deus em sua igreja no dia 24 de dezembro de 1904, ele também foi quem começou a discipular o pastor João Augusto. Outro fato importante é que no ano de 1909, a mãe do pastor João Augusto da Silveira, ela estava com a saúde muito abalada. Mesmo já adaptado ao Maranhão, onde eles estavam residindo na ocasião, muito animado, inclusive por ter encontrado na Bíblia e na amizade de um crente, o senhor Félix, um caminho para obter respostas espirituais, João Augusto decide voltar com a sua mãe e toda a sua família para o estado de Pernambuco, com a finalidade de auxiliá-la a superar esse momento tão difícil. Nós entendemos que esta mudança do Maranhão para Pernambuco, no plano eterno de Deus, ele contemplava esta mudança porque em Pernambuco, em Paulista, Jesus Cristo visitaria João Augusto da Silveira. Foi nesse retorno a Pernambuco onde João Augusto da Silveira é convidado pelo senhor Medeiros, um homem crente que residia num bairro chamado Tigipió, no Recife, para ir a um culto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pois na cidade de Paulista não havia nenhuma igreja naquela ocasião. João Augusto da Silveira
ele aceita o convite, ele está sedento pela mensagem do Evangelho. E ele vai pela primeira vez a um culto na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ao ter contato com as doutrinas, especialmente a doutrina do descanso sabático, o pastor João Augusto da Silveira, ele crê nessa verdade. E ele se filia à Igreja Adventista do Sétimo Dia. No dia 30 de junho de 1912, João Augusto da Silveira foi batizado nas águas pelo pastor John Lipe. Era um pastor de nacionalidade alemã que era o responsável pela missão adventista em Tigipió, uma pequena cidade ali no nordeste do nosso país. Um fato curioso que merece ser destacado é que, tempos depois, algumas pessoas que moravam na cidade de Paulista e que haviam aceitado a mensagem adventista se uniram para realizar cultos domésticos. E a partir desses ajuntamentos se inicia o primeiro grupo evangélico oficialmente ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia, ali na cidade de Paulista, em Pernambuco. Nessa mesma época, o jovem João Augusto já estava bem envolvido com a igreja, participava desses encontros, a ponto de ser convidado pelo pastor John Lipe, o pastor que havia batizado João Augusto, para participar de um curso de colportagem em Salvador, na Bahia. Além da Bahia, ele também foi a Caruaru, a outros lugares ali da região, fazendo esse trabalho de venda de livros. E no ano de 1914, é o ano em que João Augusto se casa com a irmã Marcionila e eles decidem viver juntos na cidade de Paulista, estado do Pernambuco. Ele casou em Caruaru, Pernambuco, não havia pastor na época, então tiveram que juntar 12 casais para fazer o casamento coletivo lá, 12 casais de Adventista Sétimo Dia. E ele foi um dos casais. Ele casou com uma Marcionila, aí mudaram lá em Caruaru, ele voltou para Recife e nasceu o primeiro filho, chamado Jair. Primeiro filho. Naquele tempo a igreja limitava, o pastor só podia ter 3 filhos. Se por um azar tinha 4, era o máximo, não podia ter mais. Era 3 filhos, era o limite da igreja. O pastor não podia ter muitos filhos. E ele tinha 3, Jair, Otoniel e Junílio, só os 3. E quando ele deixou a igreja adventista, ele já não tinha mais aquele compromisso de ter só os 3. Ele teve mais 2 filhos, Ozi e Nivalda. Em 1914, após o seu casamento com a irmã Marcionila, João Augusto da Silveira, ele já estava muito envolvido com os trabalhos da Igreja Adventista. Curiosamente, nesse ano, houve muitas alterações importantes na liderança da Igreja Adventista no Nordeste do Brasil. E por essas alterações, os responsáveis pela administração em Pernambuco, responsáveis pelos grupos que estavam se reunindo em torno do Recife, na cidade de Paulista, eles não puderam dar suporte pastoral para aquele grupo. Então, o pastor João Augusto da Silveira, ele é convidado para pastorear aquele pequeno grupo ali na cidade de Paulista. O pastor João Augusto era missionário, foi obreiro, depois foi ancião, pastor, adventista Sétimo Dia. E na região de Recife, chamada Missão Brasileira, Nordeste Brasileira, só tinha 2 pastores estrangeiros. Até que o pastor João Augusto foi consagrado por um deles para ser ancião e finalmente, já era assalariado da igreja, finalmente ele foi transferido para Maceió, porque tinha uma congregação em Maceió. E só tinha 2 pastores estrangeiros em Pernambuco. Aí começou a guerra de 14, né?
e os pastores estrangeiros foram substituídos por americanos, porque um era alemão e outro era da Bélgica, parece. Não me recordo bem, acho que da Bélgica. Eles foram embora e vieram pastores americanos para assumir a missão pernambucana. Nesse período de ajuste, especialmente ali para os campos do Nordeste brasileiro, o pastor João Augusto da Silveira, ele é convidado para cuidar de um pequeno grupo na cidade de Paulista. A princípio seria por algumas semanas, mas o Espírito de Deus tinha outros planos para o pastor João Augusto da Silveira. Ele acabou cuidando por 10 meses e fundando a Igreja Adventista do Sétimo Dia na cidade de Paulista. Após esse período, João Augusto da Silveira foi ordenado ao ancianato. O ancianato na Igreja Adventista do Sétimo Dia equivale à função do presbítero no Novo Testamento. O pastor João Augusto foi pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia durante 11 anos. Fato confirmado por um documento recebido da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Missão Pernambucana dos Adventistas do Sétimo Dia. A quem possa interessar. O fim da presente é de certificar que o Sr. João Augusto da Silveira esteve empregado em nossa organização durante 11 anos, mostrando sempre boa vontade ao trabalho, é pessoa honesta e de toda a confiança, saindo de nossa organização por sua livre e espontânea vontade. Recife, 9 de janeiro de 1929. Missão Pernambucana dos Adventistas do Sétimo Dia. Pastor Ernesto Mansell. Todos os que conviveram com o pastor João Augusto da Silveira, tanto na Igreja Adventista do Sétimo Dia, quanto como pastor na própria Igreja Adventista da Promessa, eles reconhecem que o pastor João Augusto foi um grande pastor. Ele era um homem profundamente usado por Deus. Alguns relatos históricos, inclusive, nos dão conta de que o João Augusto da Silveira, ele era um grande evangelista, comprometido com o rebanho de Jesus, pregador sereno, profundo. Não era um homem que gostava dos holofotes, mas seu desejo constante era apenas um: fazer a vontade de Deus. A igreja tinha uma visão muito clara sobre o pastor João Augusto. Todas as pessoas que o conheceram tinham naturalmente uma admiração muito grande por ele. E como disse, ele era uma pessoa bastante simples, mas não simplório. Às vezes a pessoa confunde uma coisa com a outra, né? Ele era uma pessoa muito simples, mas muito sincera. E todas as pessoas que conheceram o pastor João Augusto tinham naturalmente uma impressão admirável dele, da pessoa dele. Eu sou de uma época que nenhum membro falava mal de pastor nenhum. De nada. O pastor podia fazer alguma coisa que não agradasse, mas ninguém comentava. Do pastor João Augusto, o caso é um ponto maior. Ninguém só fazia elogio. Eu nunca ouvi uma pessoa criticar o pastor João Augusto em nada. Ele era um homem exemplo. Exemplo de família, exemplo de igreja, exemplo de pastor, enfim. Era um homem exemplar. Eu nunca ouvi ninguém criticar o pastor João Augusto. Ninguém. Todo mundo se sentia feliz quando se sabia, olha, o pastor João Augusto hoje vai pregar. Então, porque de fato a mensagem dele era mensagem profunda de conhecimento, de ensinamento. Quando o pastor João Augusto pregava, a igreja toda ficava presa na palavra dele, porque ele tinha uma palavra muito segura, muito firme, e quando conversava particularmente com as pessoas também, era essa mesma pessoa. Falava com firmeza, com determinação. Pastor João Augusto foi uma pessoa que entregou de si para as almas, para o Evangelho, para a igreja. Ele era uma pessoa que lutava para que a igreja crescesse, para que a igreja desenvolvesse. Uma qualidade que a gente não pode deixar de reconhecer
do pastor João Augusto da Silveira está manifestada na forma como ele influenciou religiosamente os seus filhos. Se considerarmos que dos 4 filhos homens que ele teve, 3 deles se tornaram pastores, né? E um deles, o pastor Junilo da Silveira, veio a ser o nosso primeiro missionário em terras estrangeiras. Então, isto nos dá conta de que ele foi um pai que exerceu muita influência sobre a vida da sua família e, sobretudo, sobre a vida de seus filhos. Isso só poderia acontecer num lar onde os chefes de família fossem cristãos, verdadeiramente cristãos, né? E houvesse respeito à hierarquia familiar, harmonia e bom relacionamento entre todos os membros da família. Ele tinha também uma característica muito especial dele, era convencer, facilmente convencer, era aconselhar, e cada conselho agradável que ele dava, eu tive a oportunidade de passar por conselhos agradáveis que ele me deu, muitos conselhos, tive mesmo, e assim muitos outros. Conheci o pastor João Augusto da Silveira em 1956. E nessa ocasião eu tive com ele uma lição muito importante envolvendo disponibilidade e boa vontade, que eram qualidades que ele tinha como pastor. A igreja onde congregávamos tinha os trabalhos devocionais do sábado, iniciados às 11 horas da manhã. E se estendiam até às 13 horas. O pastor João Augusto pregou nesse dia sobre o amor de Deus, e a pregação que ele fez durou 70 minutos. Eu era um recém-chegado na Igreja Adventista da Promessa nessa época, e vinha me incomodando já há algum tempo o capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. Eu queria uma explicação e nenhuma oportunidade era mais importante que aquela com o próprio pastor João Augusto da Silveira diante de mim para me dar essa explicação. Eu estava ansioso que os trabalhos terminassem para que eu pudesse me aproximar dele e fazer essa pergunta, pedir essa explicação. Os trabalhos terminaram e depois dos nossos cumprimentos, o pastor Menotti Alves, que morava ao lado e era o diretor da congregação naquele tempo, naqueles dias, ele deu o aviso: olha, o almoço está pronto e a gente vai almoçar. Mas desconhecendo, né, que já era tarde e que o almoço seria bem-vindo nessa hora, eu pedi ao pastor João Augusto da Silveira explicação desse texto a que me referi. Então o pastor Menotti me disse: irmão, o almoço já está na mesa e já é tarde. Quando, depois do almoço, o pastor João Augusto da Silveira vai dar a explicação que o irmão está querendo. Aí ele adiantou-se e disse: não, a explicação eu vou dar agora, porque eu não sei se depois do almoço ele ainda está com a mesma disposição de me ouvir. E demoradamente, calmamente, ele me deu a explicação que eu estava querendo ouvir do texto de Gálatas 3. Então isso me mostrou o caráter desse homem. Quer dizer, a boa vontade que ele tinha para transmitir o recado de Deus. Porque o almoço era para ele, como para nós, muito importante, mas não era prioridade. A prioridade para ele era fazer a obra de Deus. Ele me recuperou, ele me sarou.
pastor João Augusto, uma figura que trabalhava na vida das pessoas no sentido de promover a recuperação, tanto espiritual quanto social. Pessoa realmente amada por todos, gostava de promover esse tipo de trabalho. E quantas pessoas não foram, vamos dizer assim, atendidas por esse glorioso homem, pastor João Augusto da Silveira. Hoje, quando lembramos do pastor João Augusto da Silveira, fundador de nossa denominação, fazemos com um coração muito agradecido. Nosso desejo não é idolatrá-lo, como algumas denominações fazem com o seu fundador. Mas ao olharmos para a história deste homem, assim como nós olhamos para a história de Martinho Lutero, João Calvino, John Wesley, Lewis Petrus e muitos outros, o nosso desejo é celebrar a Deus pelo legado, pelo trabalho cristão, pelo serviço e o impacto que um homem humilde, simples, mas cheio do Espírito Santo, causou na vida de milhares de pessoas. Certamente, todo esse trabalho é fruto da graça e do amor de Jesus. Por isso dizemos, a Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Nesse instante, nós iremos ouvir a palavra do pastor João Augusto da Silveira. Prezados irmãos, a escolha desta noite não foi um caso premeditado desde muito. Lembrei-me que, já estando próximo de encerrar os meus dias aqui na Terra, eu não deveria deixar passar o jubileu da minha experiência evangélica. Caros irmãos, é impossível, dentro de um programa evangélico de 20 minutos de ganho, que me é dado nesse momento, descrever a minha experiência de 50 anos de trabalho evangélico. Mesmo descrevendo limitadamente como consegui entrar em contato com aquela alma que Deus escolheu para me dar as primeiras noções evangélicas. Aquela pessoa, o senhor Félix Emiliano de Nascimento Abreu, que, após ter entrado em contato com ele, no dia véspera de Natal daquele ano, 1909, ele me estendeu um convite para assistir o culto evangélico em sua igreja. A Igreja Presbiteriana Independente de São Luís do Maranhão. Accedi ao seu convite. E à noite, aprazada, 24 de dezembro daquele ano, me encontrei e sentei-me junto a ele, sua filha e sua esposa. Chegava ali um pastor de renome, que eu não o conhecia, pastor Eduardo Carlos Pereira. Eu não vim aqui, caros irmãos, para tomar a glória de Jesus Cristo, que é celebrada pelo mundo cristão e que não é desconhecida por nós também aqui. E estamos aqui tendo um sermão referente à obra de Cristo, pelo seu nascimento em Belém, que o mundo celebra hoje. Mas não poderia deixar passar uma data que não espero vê-la mais. O meu jubileu, 50 anos, a contar da noite de 24 de dezembro de 1909,
quando eu contava os meus 16 anos de idade. E, caros irmãos, sem experiência, apenas no dia seguinte, pela manhã, aquele convite que me foi feito à noite para chegar à casa daquele senhor, eu atendi esse convite no domingo pela manhã, 25 de dezembro daquele ano. E ele me presenteou uma Bíblia. Assinou a sua dedicação, o seu nome, Félix Emiliano do Nascimento Abreu, São Luís do Maranhão, 25 de dezembro de 1909. É bem verdade que o valor do que foi feito da parte daquele senhor para mim, não pude compreender em toda a sua expressão naquele momento. E nem outra pessoa de maior alcance jamais poderia compreender tão depressa. Está reservado para os anos, para o futuro. E, felizmente, prezados irmãos, em consequência daqueles primeiros passos que Deus me permitiu dar, hoje estou dando, depois de 50 anos, esta relação referente ao princípio, os primeiros passos iniciais que vem desse caminho. Porque Jesus mesmo mais tarde disse, como lemos em sua palavra, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Como poderia esquecer aquele acontecimento, aquela data histórica para mim? Quase sempre, com raras exceções, às 5 horas da manhã, eu desço do meu leito, vou para o meu porãozinho, e me ajoelho sempre preciso, e entrego o povo de Deus nas mãos de Deus mesmo, nas mãos de Jesus Cristo. Sem distinção de credo, eu peço a Deus que Deus abençoe o seu filho sincero, crendo na luz que possui. Assim poderei deixar as minudências pormenores para a lembrança, para a memória de João Augusto da Silveira, quando terminar o seu tempo de peregrinação aqui na terra. Enquanto isso não se dá, espero a vossa cooperação por meio da oração. Sem sombra de dúvidas, o pastor João Augusto da Silveira foi um grande homem, um grande pastor, um grande evangelista. Ele sempre teve o desejo, desde a sua conversão, de ver o avanço do reino de Deus. Sempre muito envolvido com a igreja, ele participava de todas as reuniões e convenções da instituição que pertencia. Até que, em uma dessas reuniões, uma conferência que aconteceu na cidade de São Paulo, no ano de 1926, ocorreu ali um fato que mudaria para sempre os rumos da vida desse jovem pastor. Na última viagem que ele foi, em 1926, que ele foi à Assembleia, descia do bonde em Santo Amaro, e como não havia outra condução, cada um alugava uma charrete para ir para o Capão Redondo, onde era a convenção. E ele pegou uma charrete, mala, pasta, guarda-chuva, que o pastor nunca deixou um guarda-chuva fora, terno com colete, bem vestido, gravata e tal, entrou numa charrete. Ora, quem pegava uma charrete para ir para o Capão Redondo, o charreteiro já sabia que se tratava de um pastor adventista. Lá no meio da viagem, o charreteiro começou a murmurar um hino, cantarolando. Aí o pastor João Augusto perguntou: "O senhor é crente?" Ele disse: "Graças a Deus." "De que igreja o senhor é?" "Eu sou da Assembleia de Deus." Aí o pastor João Augusto: "Se eu
Gosto muito da Assembleia de Deus, os irmãos da Assembleia de Deus. É uma pena que vocês não guardem o sábado. Aí o charreteiro, até o italiano, o charreteiro respondeu: pois é, pastor, eu gosto muito da Igreja Adventista. É uma pena que vocês não creem no batismo com o Espírito Santo. Aí disse: mas nós cremos? Não, não creio. O senhor é batizado com o Espírito Santo? Sou. Quem batizou o senhor com o Espírito Santo? Aí ele deu o nome do pastor alemão. Não, isso aí foi o pastor, isso é o batismo nas águas. O senhor não é batizado com o Espírito Santo, quem batiza é Jesus. Aí ele disse que faltou terra nos pés. E o charreteiro, mesmo sem ler a Bíblia, citou que o João Batista disse que ele batizava com água, mas depois dele vinha um e tal. E ele ficou preocupado. Ele disse: o próprio Jesus, depois de ressuscitado, disse: vocês foram batizados nas águas, batismo de João. Depois de alguns dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E foi que se cumpriu no Pentecostes. O João Augusto disse que, olha, não soube como responder. Foi àquela assembleia e não saía a conversa do charreteiro da cabeça. E essa semente que o charreteiro plantou no coração do pastor João Augusto, com o passar do tempo, germinou, cresceu, floresceu e frutificou. Então o charreteiro praticamente teve uma palavra muito firme com ele no começo da doutrina, no começo da fé dele na igreja, na doutrina do batismo com o Espírito Santo. A mensagem que ouvira daquele charreteiro mudou profundamente a vida do pastor João Augusto da Silveira. Essa mensagem mexeu muito com ele. E ao voltar para sua casa, na cidade de Paulista, ele começou a estudar incansavelmente sobre o assunto que conversou com aquele charreteiro, o batismo no Espírito Santo. E pastor João Augusto ficou em casa, conferindo as passagens que o italiano havia falado para ele de cor, e ele foi conferir e realmente a igreja estava em falta. Depois de um tempo de estudo, Deus o fez compreender que a experiência do batismo no Espírito Santo devia ser vivido individualmente por cada cristão. E essa experiência era evidenciada por falar em línguas estranhas e não em línguas idiomáticas, como ensinava a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por respeito à instituição Igreja Adventista do Sétimo Dia e aos valores e à crença na doutrina do batismo no Espírito Santo, o pastor João Augusto da Silveira decide deixar o cargo de pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando ele se afastou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os dirigentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia forneceram-lhe uma carta de recomendação atestando a sua boa conduta. Um fato muito importante que precisa ser destacado aqui é que o desligamento do pastor João Augusto da Silveira da Igreja Adventista do Sétimo Dia teve como motivação principal e exclusiva a sua crença na doutrina do batismo no Espírito Santo. Tanto é assim que logo após pedir o seu afastamento, ele não abre uma igreja, ele não funda uma igreja, ele fica em sua casa, em oração, buscando a direção de Deus, buscando compreender melhor nas Escrituras Sagradas o batismo no Espírito Santo. E ele ficou em casa. Foi 28. Ele comprou uma casa pertinho da Igreja Adventista, no bairro da Torre. Comprou uma casa, dizia: eu não vou frequentar a igreja, mas eu quero que minha família frequente. Ele ficava em casa no sábado e a família ia, a mulher e os filhos, 3 filhos. E a igreja, tudo bem, ele era um crente adventista, muito bom e tal, é a pena que não congregue. A convicção do batismo no Espírito Santo foi tão forte que o pastor João Augusto abandonou certo conforto que ele tinha por ser um pastor na igreja adventista. A igreja pagava um ótimo salário para ele, né, para os padrões daquela época, além de dar uma boa ajuda
para que ele pudesse investir também na educação de seus filhos. Mas por crer no batismo do Espírito Santo, o pastor João Augusto decidiu abrir mão de tudo isso. E a consequência imediata foi passar por um período de muitas dificuldades. Ele comprou uma casa, uma barraca para vender na feira e ficou sem dinheiro. E foi trabalhando e tal, depois, enfim, foi descendo. Ficou, o pastor Junir contava bem essa história, ficou no Batintop. Batintop é um pão que se compra na padaria em Pernambuco. Que aquele pão que ninguém comprou ficou seco, aí ele moe outra vez aquele pão seco e faz um tipo de bolo lá do pão e é chamado de Batintop. Ele não podia comprar o pão, comprava o Batintop. Tão pobre que ficou. Outra questão importante a ser destacada aqui é que o pastor João Augusto, ele sempre respeitou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você não encontra qualquer menção desrespeitosa do pastor João Augusto da Silveira à igreja, à denominação Adventista do Sétimo Dia. Mesmo tendo que conviver com discordâncias doutrinárias importantes, ele mantinha uma boa relação com os líderes daquela denominação e respeitava aquela denominação. O pastor João Augusto é o seguinte, ele sempre dizia o seguinte: eu nunca deixei de respeitar e de considerar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde lá. Porque muita gente sai de uma igreja para outra e fica falando mal da igreja anterior, né? Ele nunca fez isso. Ele ficou 4 anos sem congregar, desde o momento que ele deixou a organização, até ele começar o movimento Adventista Promessa. E nesse tempo, os filhos dele, Junílio, Otoniel e Ozi, ele os mantinha congregando na igreja adventista como crianças, para eles não perder o gosto pelo Evangelho. Então ele tinha isso. Ele respeitava muito a igreja, mas discordava nos princípios, né? Questão de princípios. Ele não queria fundar a igreja. Ele só dizia: Jesus batiza com o Espírito Santo. Histórias como a do pastor João Augusto da Silveira têm a capacidade de nos emocionar. Tem a capacidade de mexer com a gente. Pois essas histórias nos transmitem verdades marcantes e podemos perceber a graça de Deus por trás dessas histórias. Eu convivi com esses homens. Eu aprendi ouvindo deles essa história. João Augusto, Junílio, Godofredo, Rosalvo, Vicente Muniz, esses pioneiros. Eu fui ouvindo deles e a história era a mesma. E é essa que eu sei contar. Fidelidade e perseverança. Certamente, estes eram 2 valores que permaneciam na vida do pastor João Augusto. Nesse período de aproximadamente 4 anos que ele esteve afastado da igreja adventista por conta das convicções que ele adquiriu a respeito do batismo no Espírito Santo, ele nunca abandonou a observância da lei de Deus. Além disso, nunca abandonou o descanso sabático e ainda mais fervorosamente continuou buscando em oração a promessa do batismo no Espírito Santo prometido por Deus no livro de Atos. Essa busca constante aconteceu diariamente, até que, enfim, o grande dia chegou. 24 de janeiro de 1932 marcaria para sempre o caminho do avivamento vivenciado por João Augusto da Silveira. O dia 24 de janeiro de 1932 foi um domingo e na tarde deste dia o pastor João Augusto da Silveira estava sentado numa cadeira fora da casa
E ali sentado ele começou a ler o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ele disse que pegou e lendo a Bíblia, e só passagens sobre batismo com o Espírito Santo. Foi lendo, disse que já estava gasto, já estava sujo até a página, e ele ia lendo. Aí sentiu vontade de orar. Entrou para o quarto, o Ozzy dormindo no berço. E aí o que ele dizia era mais ou menos assim, que, meu Deus, no passado, Deus havia batizado tantas e tantas pessoas, a Bíblia falava a respeito do batismo, que devesse buscar, e que ele mandaria chuva, mandaria batismo com o Espírito Santo, e que quantas pessoas haviam sido. E ele, sedento como estava, já havia pedido tantas vezes e não havia recebido. Então pensava, será que eu vou morrer sem participar desta bênção? E orou, chorou. Ele disse que a camisa ficou pregada no couro. De tanto calor e choro e lágrimas. A esposa estava fora conversando com a vizinha na divisa do terreno dele. E ele entrou para a casa dele sozinho, ajoelhou-se. Ele disse que não pediu o batismo com o Espírito Santo, mas pediu que Deus tivesse misericórdia dele. E nesse momento ele foi batizado com o Espírito Santo. E ali ele foi batizado com o Espírito Santo. E ele disse que falou alto, cantou hino espiritual. Aí a irmã escutou o barulho, aí atravessou, voltou para casa, a irmã Marcionila. Aí chegou, ele estava levantando assim todo. João Augusto, o que aconteceu? Fui batizado com o Espírito Santo agora. Eu falo para você todo dia que Jesus batiza, ele me batizou. Aí eu falei, e agora, o que você vai fazer? Ele disse, se eu falava antes de ser, agora que eu vou falar mais. E agora? Bom, agora, se antes eu falar, agora mais ainda, é mais tem que anunciar. Aí ela disse, o que você vai fazer agora se eu vou contar para quem eu puder contar essa experiência? O batismo no Espírito Santo é uma das doutrinas fundamentais da Igreja Adventista da Promessa. Pois a experiência vivida naquela tarde, começo de noite de 24 de janeiro de 1932, pelo pastor João Augusto da Silveira, foi a primeira chama. É como se fosse a espoleta em que Deus estava acendendo ali para um grande movimento, onde homens, mulheres, anciãos, anciãs, crianças, pessoas sedentas por uma experiência profunda com Deus, encontraria nas doutrinas pregadas pelo pastor João Augusto da Silveira esta experiência. As pessoas encontrariam esta porção do fogo do avivamento derramado sobre a vida daqueles primeiros crentes adventistas da promessa. E este poder estaria disponível para todas as pessoas que crescem no poder do alto, que buscassem o poder do alto. Desde a experiência de 24 de janeiro de 1932, muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. E em cada experiência contada, é possível enxergarmos a ação sobrenatural do Espírito Santo na igreja. A minha experiência, por exemplo, foi muito importante. Quando as pessoas recebem o Espírito Santo como forma de batismo, a reação de cada um é peculiar. Quer dizer, cada um tem uma experiência diferente a respeito dessa bênção divina quando ela ocorre em sua vida. Eu, por exemplo, isso aconteceu em março de 1952, ou melhor, 1953, quando fui batizado com o Espírito Santo. Eu não conhecia nada sobre batismo com o Espírito Santo.
Eu era um crente novo, pouca experiência, pouco conhecimento das Escrituras e assistia a um culto numa quinta-feira. E, de repente, eu senti alguma coisa diferente na minha vida. Como se o sobrenatural estivesse a uma distância que eu podia tocar com o dedo. E eu senti uma alegria muito grande. A minha alma desculpa, pastor, eu sempre que me refiro a este fato, eu me emociono. A minha alma transbordou de alegria. E eu comecei a falar em outras línguas. Eu não entendi o que estava acontecendo, porque eu tinha pouco tempo de crente, tinha pouco estudo das Escrituras, pouca experiência como religioso. E essa bênção de Deus foi derramada sobre mim. Voltei para casa depois do culto. E naquela noite praticamente eu não dormi. Procurando saber o que tudo isso significava. O que Deus queria de mim para me fazer como fez naquela noite, um instrumento em suas mãos, pois eu me senti inteiramente à disposição de Deus. É claro que raciocinando perfeitamente bem, em meu perfeito estado de consciência, mas alguma coisa diferente e muito maravilhosa, extraordinária mesmo, estava acontecendo comigo. A Igreja Adventista da Promessa nasceu no dia 24 de janeiro de 1932. O seu nascimento não é marcado por grandes eventos, não é marcado por holofotes, não é marcado por multidões, não é marcado por grandes eventos. A Igreja Adventista da Promessa é o resultado de uma oração feita com fé. Um homem sozinho, João Augusto da Silveira, disse repetidas vezes a Jesus Cristo: Senhor Jesus, não me deixe morrer na sequidão espiritual. Deus derramou o seu Espírito Santo sobre a vida de um homem simples e a partir dessa experiência, a mensagem promessista alcançou os confins da terra. A obra começa a crescer a partir de Pernambuco e do Sudeste brasileiro e pessoas foram salvas por Cristo Jesus e para a glória de Deus em muitos lugares. Surge então no cenário evangélico nacional uma nova igreja. Mas até 1932 não existia no Brasil nenhuma denominação evangélica que fosse ao mesmo tempo sabatista e pentecostal. Então o aparecimento da Igreja Adventista da Promessa veio suprir essa necessidade. Imagina, ele foi batizado em 32. E a igreja, constituída, a igreja mesmo, só 4 anos depois é que ela foi se constituir. Não era interesse. Ele não tinha, o interesse dele era pregar a palavra. Quando ele recebeu
esta bênção divina, ele passou a anunciá-la, começando no lugar onde ele morava. E aí ele saiu anunciando aos amigos dele, da igreja que ele pertencia, que também era despertado pelo batismo com o Espírito Santo. Aí tinha um irmão dele lá, que tinha sido presbiteriano e que ele ganhou para a igreja adventista, chamado Manuel de Melo. Manuel de Melo diz assim: João Augusto, eu nunca ouvi uma mentira sua. Se você for batizado com o Espírito Santo, venha me falar que eu acredito. Ele diz: não acredita em mim, não. Eu posso mentir. Acredito na Bíblia. Tá bom. Ficou em casa e tal. Houve o batismo, que você sabe da história. Isso foi no domingo à tardinha. Na segunda-feira cedo ele se arrumou e a irmã Marcionila, a esposa, perguntou: e agora, João Augusto, o que você vai fazer? Ele disse: se eu falava que Jesus batiza antes de ser batizado, agora que eu fui batizado, eu vou falar mais ainda. Primeira casa foi a casa do Manuel de Melo. Chega lá e diz: Manuel, fui batizado ontem, a tal hora, assim. E como é? Ele diz: eu fui, mas eu não posso explicar como é. Aí deu a história da laranja, né? Ó, se eu disser que essa laranja é doce, você pode até acreditar, mas para você saber de verdade, você tem que chupar. Então, o Espírito Santo é isso, você crê, mas para saber o gosto tem que ser batizado. Então, de Recife, onde este fato aconteceu, a mensagem passou para outros lugares do estado de Pernambuco, e de Pernambuco ela passou a ser divulgada também em outros estados da federação. Irmãos que eram de Recife, estavam morando aqui no litoral de São Paulo, souberam da notícia e pediram para ele vir a São Paulo para contar essa história aí também. E ele veio, no livro Marcos, que pontilha o caminho, conta toda a trajetória. Ele veio para São Paulo para ficar um mês e ficou 9 meses, quase 9 meses. Deixou várias igrejas criadas já, organizadas. No litoral, no interior, em Marília, em Duartina, em Vila Sálvia, perto de Fernandópolis. Enfim, deixou várias congregações organizadas, crendo na promessa. Isso foi se ampliou rapidamente. Alcançou uma boa parte do estado de São Paulo, e em seguida o estado do Paraná, e depois o movimento Adventista da Promessa se espalhou pelo Brasil inteiro. Nós temos um movimento no Brasil todo e em vários outros países do mundo também, como resposta naturalmente às orações feitas pelos irmãos Adventistas da Promessa. Bem, a igreja no início, a nossa igreja, era muito missionária e doutrinadora. Ela tanto pregava o evangelho como doutrinava, seguindo o que Jesus diz em Mateus 28. Pregar para todos, batizar e ensinar. A igreja cumpria isso aí à risca. Pregava, batizava, ganhava crentes, batizava e ensinava a doutrina. Essa era a característica principal da nossa igreja. Era um dos objetivos dos crentes da igreja serem batizados com o Espírito Santo. Era sempre esse objetivo, entende? E todos buscavam, e Deus respondia ao interesse de cada um assim que buscasse. As orações eram muito fervorosas naquele tempo, mais do que hoje também. Às vezes tem pessoas que chegam a exagerar, né? A igreja do passado é diferente de hoje. Eu não acho que é diferente, não. É a mesma igreja, a gente tem a mesma bênção, a mesma graça, a igreja ora bastante. Mas naquele tempo, acho que por causa do seu começo também do movimento, né? A gente tinha muitas vigílias. Vigílias constantemente. Nessas vigílias, o poder de Deus operava maravilhosamente. Nessas orações, muitas pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Coisa assim também. Quando nós compramos a chamada Mansão Betel,
E a Maçã Betel foi comprada quando eu fui secretário, quando eu fui presidente da FUMAP, em 59. Nós fizemos a primeira vigília daquele lugar. Nós compramos, tinha uma casinha de 4 cômodos, que era a casa do seu José, que era o dono do local lá. E aí tiramos as paredes, ficou só as 4 paredes em volta, e ali a gente congregava. Congregava para fazer as vigílias naquele lugar. E na primeira vigília, eu me lembro, nós fizemos a vigília fora, porque não cabia o pessoal dentro. Era uma noite gostosa, noite de lua. O terreiro assim era bem firme, bem bom. A primeira oração foi feita ali. Nessa oração, 7 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Os irmãos foram para uma vigília e o caminhão que levou os irmãos estava esperando de manhã cedo para trazer de volta. E eles foram orar lá numa casa, despedir dos irmãos, e começaram a orar e vai, e daqui a pouco todo mundo foi batizado com o Espírito Santo. Está no restaurador. E o caminhão esperando lá, que era para sair cedinho, foi sair quase meio-dia por causa da oração que demorou demais lá. A Igreja Adventista da Promessa, nos seus primeiros anos de existência, era caracterizada tanto pelo seu zelo doutrinário, como pela prática dos bons costumes. Suas reuniões eram marcadas pela busca insistente do batismo com o Espírito Santo, porque os crentes acreditavam, como ainda hoje acreditam, que o batismo com o Espírito Santo é uma espécie de alavanca propulsora, né, com a força determinante para que se leve uma vida santa, não é? E se possa dar testemunho do Evangelho de Jesus Cristo através do contato pessoal e de todas as outras formas que conhecemos de divulgação da mensagem do Evangelho. Havia muitas pessoas que iam com aquela ânsia, não, eu preciso receber o poder de Deus hoje, porque senão eu não sei o que vai ser da minha vida, preciso receber. A expansão da Igreja Adventista da Promessa não tem a ver com a ação humana. Para que ela alcançasse os lugares em que ela alcançou, certamente só tem uma explicação. A poderosa mão de Deus estava sobre essa igreja. O crescimento foi tão explosivo que em pouco tempo a Igreja Adventista da Promessa sai do Nordeste brasileiro e alcança todos os estados do Brasil em vários países do mundo. Uma questão importante precisa ser aqui considerada. Além do pastor João Augusto da Silveira, inúmeros homens e mulheres de Deus foram usados para a expansão do Evangelho de Cristo e da Igreja Adventista da Promessa. Poderíamos citar pastor Godofredo Rodolfo Vanderlei, João Cavalcante Neto, Vicente Muniz Falcão, João Ribeiro da Silva, Vinícius Martins Coelho, Davino Vital Mendes, Otoniel da Silveira, Eugênio Correia. Logicamente que todos esses pastores, eles foram apoiados por suas famílias, por suas esposas, por seus filhos, na expansão da Igreja Adventista da Promessa. Poderíamos citar também inúmeras mulheres que contribuíram para o avanço dessa obra, mas algumas me vêm à memória que fizeram parte dessa primeira geração de promessistas. Por exemplo, nós poderíamos citar a diaconisa Silvia da Silveira. Ela foi uma das que ajudou muito no desenvolvimento musical da igreja. Poderíamos citar também a diaconisa Isabel Rojo da Silveira. Ela contribuiu de maneira significativa para construir o Ministério de Crianças e Adolescentes e também o próprio Ministério de Mulheres. A irmã Maria da Penha, esposa do pastor Vicente Muniz Falcão, também uma outra mulher que nós poderíamos citar. Enfim, inúmeros personagens e tantos outros que fazem parte da história da Igreja Adventista da Promessa. Hoje, a Igreja Adventista da Promessa está presente nas 3 Américas,
do Sul, Central e do Norte, na Europa e na África. A Igreja da Promessa é uma bênção de Deus. Por onde quer que ela andou, por onde quer que eu sei que ela tenha andado, tenha sido uma bênção de Deus. Agora, uma coisa precisa ser dita. Dentre tantos homens e mulheres que foram usados e usadas por Deus para a expansão da igreja no Brasil e no exterior, é preciso um destaque especial. É preciso destacar o pastor Junílio da Silveira. Porque o pastor Junílio da Silveira, ele é o personagem que Deus usa para levar a boa semente do evangelho para muitos estados do Brasil e para a América do Sul. O maior missionário da nossa igreja foi Junílio da Silveira, o maior. Ele ganhou tudo que nós tínhamos na época para a nossa igreja. Ele abriu trabalho no Amazonas, Belém do Pará, ele pessoalmente, no Chile, na Argentina, no Paraguai, no Brasil, em todos os lugares. Ele ia lá, visitava, arrebanhava, trazia os que eram da promessa. O pastor Junílio era aquele diferente. Ele era uma pessoa que tinha uma convicção muito grande da igreja e era muito trabalhador. Ele fazia questão de... Ele procurava alguém para conversar e para falar sobre o evangelho. O pastor Junílio era um homem extraordinário do meu ponto de vista. Ele era comunicativo, ele era carismático, ele tinha uma facilidade impressionante de envolver as pessoas. Quando ele chegava junto às pessoas, ele procurava reuni-las colocando o braço no ombro de um, o braço no ombro do outro. O Junílio, ele era um pastor evangelista assim, atirado, era atirado mesmo. Ele rompia as barreiras. Ele foi na Igreja da Promessa porque Paulo foi na Igreja Cristã. Eu sempre fiz essa comparação. E viajamos juntos, aqui para o estado de São Paulo, para vários lugares do Paraná, para Minas Gerais. Nós viajamos juntos porque o pessoal chamava a gente de os galos de briga da Igreja da Promessa. Era eu e o pastor Junílio. O Paraguai foi interessante. Ele saiu daqui, do Brasil, eu era o presidente de missões. Ele era o tesoureiro. O pastor Zé da Costa Menezes era o secretário. Ele, gente, vamos arranjar oferta aí e tal, fazer... Eu vou sair do Brasil, eu vou. Já tínhamos um trabalho em Portugal que foi fruto dele, mensagem dele. O restaurador ele mandava para lá e ganhamos uma igreja lá, nos Açores. E agora eu vou aqui no Uruguai. Aí foi para o Uruguai, hospedou-se num hotel lá, e lá encontrou um baiano, em Montevidéu. Um baiano, ele fez amizade com o baiano, porque ele fazer amizade era número 1, né? Ele fez amizade com o baiano e disse, o senhor sabe bem o espanhol? Sei. O senhor me traduz esse folheto aqui para o espanhol? Ele pegou os 20 fatos, traduzo. Numa noite ele traduziu os 20 fatos. Bateu o Espírito Santo. No outro dia ele foi na gráfica, imprimiu lá uns 1000 folhetos. Pronto, estou pronto aqui. Ele estava em Buenos Aires e perguntou, não tem algum conhecido assim? Aí disseram, olha, no Paraguai, na província de Formosa, tem um pastor que crê igual ao senhor. Ele disse, me dá o endereço. Aí deram o endereço. Pegou o trem e foi para Formosa. Olha como ele era interessado nas pessoas, né? Chegou em Formosa, procurou, levou o endereço. Sim, mudou para o Paraguai. Não está mais morando aqui. Está morando em Assunção. Deu o endereço. Aí ele foi, atravessou a divisa lá, o rio, e foi para Assunção, no Paraguai. Foi no endereço. E esse senhor mudou para Alto Paraná. Alto Paraná é lá chama de província, é um estado. Que era divisa com o Brasil, no estado de Itaipu hoje.
Ele mudou para Hernandárias, uma cidade lá do Alto Paraná, estado do Alto Paraná. Está morando lá. Tá bom, me dá o endereço. Foi. Chegou na cidade de Hernandárias, perguntou, onde é que mora aqui o senhor Belenciano e tal? Ah, na chácara, daqui a 4 quilômetros. Aí, pegou a malinha, vai para lá. Chega na beira de um rio assim, desceu. Quando chegou no meio, assim, pertinho na aguinha, chegou no meio do riozinho, encontrou um senhor que vinha descendo lá. Amigo, sabe de um senhor por nome Belenciano? Disse, sou eu. É o senhor que eu estou lhe procurando, né? Se abraçaram, já foram revestidos os dois com o Espírito Santo ali no meio do rio. Vamos lá para casa. Foram para lá. Resumindo, ganhou a igreja toda. Homens como João Augusto da Silveira e Junílio da Silveira, dentre tantos outros, são um reflexo do que é a Igreja Adventista da Promessa. Uma igreja formada por gente simples, cristãos, homens, mulheres, crianças, velhos, discípulos de Jesus, que decidiram se colocar nas mãos de Deus, confiando que Ele é poderoso para transformar e para mudar a vida das pessoas. Eu gostaria de pensar com os irmãos que o Sr. Félix, que há 50 anos atrás doou essa Bíblia ao papai, hoje tivesse a oportunidade de estar conosco aqui. Qual seria a sua alegria, o seu prazer em saber que uma Bíblia dada produziu tantos frutos, tanto resultado? Contudo, há uma esperança. A Bíblia nos fala de uma ressurreição. E por isso nós podemos calcular o prazer que os crentes terão de se abraçarem e ver no futuro o resultado do seu trabalho. Seu Félix, naturalmente, ficaria maravilhado com o que Deus fez. E por essa razão, irmãos, continuemos dando a Bíblia às pessoas que estiverem ao nosso alcance dentro das nossas possibilidades, para que, como esta, que produziu tantos frutos, outras façam o mesmo. É um grande desafio resumir a história de um povo em poucas palavras. Mas o ano de 1968 foi um ano importante e marcante para o povo promessista. Foi o ano que dormiu no Senhor aquele menino humilde de Murici. Foi o ano em que Deus recolheu, Deus chamou o querido pastor João Augusto da Silveira. É certo que o pastor João Augusto da Silveira, ele já estava enfrentando muitas dificuldades com a saúde. Mesmo debilitado, nunca deixou de testemunhar do amor de Jesus. Tem um fato que me marca. E se estivesse vivo, marcaria também você. Em determinada data, eu estava próximo à Vila Medeiros. Tinha a gráfica aqui, eles moravam ali embaixo. E aí a Neide, que é a filha dele, né, e veio correndo, me chamando. Manuel, corre lá que meu pai está doente, que meu pai está passando mal. Aliás, ele estava sempre doente, tratando. Ele está passando mal, corre lá. Aí eu corri, o Ozzy também estava chegando. O fato é que ele estava lá, estava nas últimas. Aí eu e o Ozzy pegamos ele. Ele morreu no nosso colo, morreu nos nossos braços. A morte do pastor João Augusto da Silveira, ela é marcante, pois com ele dormia uma geração de crentes, de cristãos, homens e mulheres, que encheram todo o povo promessista de muito orgulho. Deus nos trouxe até aqui. Todo promessista precisa ter isso em mente. A Igreja Adventista da Promessa é fruto de um milagre de Deus.
Nós somos uma igreja que com toda certeza foi levantada pelo Espírito Santo e precisamos continuar a missão que um dia Deus confiou aos nossos pioneiros. Precisamos continuar pregando o Evangelho de Jesus no poder do Espírito Santo e orar a Deus para que Ele conceda que cada promessista seja de fato um missionário guiado pelo Espírito a cumprir a missão até o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. Eu me sinto muito feliz por ser adventista da promessa. E como o Senhor disse, eu faço minhas as suas palavras, eu sou um apaixonado pela Igreja Adventista da Promessa. A Igreja da Promessa, para mim, eu diria assim, é uma mãe espiritual. Porque, na realidade, foi a igreja que eu conheci. Que cada crente adventista da Promessa siga o exemplo do pastor João Augusto da Silveira, no que diz respeito à paixão que ele tinha pelas Escrituras, né? Pelo temor que ele tinha a Deus e pela forma como ele comunicava a mensagem do Evangelho. Para que, como disse Paulo, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Eu espero que a igreja continue crescendo. Ela veio até aqui e quantas vezes eu já disse isso para os irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja veio até aqui e ela vai continuar o seu trabalho para frente. O que Deus espera de nós, povo promessista? O que o futuro nos reserva? Nós temos diante de nós um caminho. Precisamos olhar, sim, com respeito e gratidão a Deus para o nosso passado. Honrar homens e mulheres que foram usados por Deus, entregaram suas vidas, sua juventude, seus recursos, seu tempo, para que essa igreja, sob a direção do Espírito Santo, pudesse chegar aos confins da terra. Devemos olhar para a nossa essência e buscar o poder do alto para cumprirmos nossa missão. Precisamos olhar para o horizonte que Deus colocou diante de nós. Há uma missão a ser cumprida, há urgência no cumprimento dessa missão. Deus conta com o povo promessista para contribuir nessa missão. E é para este caminho que Deus está nos chamando neste momento. Para o caminho da unidade, para o caminho da missão, para o caminho do avivamento. Eu amo a promessa. Eu amo ser promessista. E oro para que nossa igreja seja uma igreja que arranque suspiro dos céus, que alegre sempre o coração de Deus. Eu oro para que a Igreja Adventista da Promessa seja herdeira daquele movimento que começou no céu. Quando Jesus disse ao Espírito, vai Espírito, batiza o João, batiza o menino de Murici. Então o Espírito veio com poder, batizou João Augusto da Silveira. E o meu pedido nesse tempo, o pedido que eu faço aos céus em oração nesse tempo é o mesmo pedido. Vem Espírito, batiza-nos. Batiza o povo promessista. Que este fogo que foi aceso na tarde de 24 de janeiro de 1932 continue aquecendo o mundo no poder do Espírito até a volta de Cristo. Eu amo a Igreja da Promessa. A igreja te ama. Eu amo sim. Por quê? Desde criança, ela me atraiu.
Quer dizer, foi um laço poderoso, um laço gostoso que me conduziu e tem conduzido a milhares e milhares de vidas para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Senhor, se existe em mim um mau caminho, qualquer lidar que possa te ofender, perdoa-me, concede-me carinho, eu quero receber teu poder. Batiza-me agora, ouve a minha oração. Cristo vem sem demora, selar meu coração.